direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa direto ao ponto, gravando aqui na AproSoja Mato Grosso, aqui na sala do presidente. É um prazer para a gente poder ser recebido aqui e é um prazer conversar com você, presidente Fernando Cadori. Glauber, satisfação grande te receber numa sala que é sua também, afinal de contas você já esteve nessa posição, contribuiu muito com a nossa entidade, com o nosso setor e todos os telespectadores aí, é uma honra para nós poder participar mais uma vez. Cadori, eu queria começar assim, claro, acho que você já até contou essa história para mim lá, mas eu queria que você, um programa aqui diferente, direto ao ponto, né? Eu queria ir direto ao ponto com você. Me conta um pouquinho a sua história, né? Você nasceu no Mato Grosso, não nasceu, veio da onde? A minha história, como a de todos os produtores, eu nasci no Rio Grande do Sul, né, no ano de 1979. Que cidade? Em Santo Ângelo. Na verdade, Santo Ângelo foi o lugar do registro. Mas né? então você é parente do Nardes? O Nardes é conterrâneo da mesma cidade. Mas o curioso é que é o seguinte, tem uma música chamada O Fundo da Grota, né? Uhum. E de fato a gente morava no chamado Colônia, lá no sul, que é o vilarejo, onde cada um tem a sua propriedade. Ali meu pai não era diferente, tinha lá 12 hectares dele, mais 10 da minha mãe, que dava lá 20. E daí o registro era feito em Santo Ângelo, mas o lugar mesmo era Ilha Grande, chamado lá, que está lá até hoje, né? Ainda tenho parentes lá. Então, daí depois, na busca aí de ampliar, a família crescendo, meu pai veio buscar a oportunidade no Mato Grosso, isso no ano de 1985 para 86. Minha mãe era professora, aí a gente foi para Rondonópolis, ele comprou uma área no município de Nova Brasilândia, né? Uhum. Ele vinha por Campo Verde, que não existia, era ali Poço Paraná, de 200 hectares na época. E naquela época, muita dificuldade e tudo mais, teve um ano que ele perdeu a lavoura, que dependia de terceiros, e depois dessa perda, a gente foi para a Primavera. Ele foi lá e comprou uma área do mesmo tamanho lá que o que sobrou. Aí nós mudamos de Rondonópolis para Primavera, porque era mais próximo, né? Primavera também não era município ainda, e fomos morar lá nessa propriedade para abrir na época, e depois foi acontecendo naturalmente, né? A evolução, como todas as outras famílias. A gente cresceu junto com o município, né? Na época não tinha energia, não tinha telefone, mas era gostoso, era um mundo bom, porque a gente ia para a igreja no domingo e telefonar no posto telefônico, né, para a família. Fazer aquela fila, né? E depois a história natural, a evolução veio vindo, a família, os irmãos trabalhando junto com a família, veio as dificuldades, depois elas passam e vai indo. E de lá para cá chegamos aí, né? Mas é incrível, né, que você está falando, porque eu também cheguei aqui no Mato Grosso, foi em 92, no caso. Mas naquela época também o telefone era só uns postinhos telefônicos. Era um postinho telefônico e era gerador na cidade, sabe? Nós não morávamos na cidade, que não era cidade, né? Porque não tinha asfalto, não tinha... E na fazenda também, não tinha energia elétrica, não tinha nada, mas era um evento, né? Porque acabava a igreja, então o posto telefônico era aberto. Então, o telefonista ligava e a gente, criança, ficava ouvindo, né? O pai da gente, até quem estava do lado, falando com as famílias. E isso é encantador porque... eu tenho uma teoria em relação a isso, Glauber, que já falei em vários lugares que tive a oportunidade, que o Mato Grosso e a agricultura brasileira experimentou uma evolução que na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, obviamente, é uma opinião particular, nós não vamos experimentar mais em nenhum momento de evolução. Porque a gente saiu da geração do meu pai, do seu pai, que dá para se dizer que é a mesma geração, na linha temporal, em anos, né? Todos, hoje eu não tenho mais meu pai, mas poderia estar vivo. A gente sai da operação manual, que é o plantio na matraca, a soja no meio do milho, a colheita manual, batriadeiro para coletadeira autônoma em altas proporções e altas áreas. Então essa evolução... Você talvez, você é novinho ainda, mas eu digo... Mas você pegou a época da IGAN, aquela coisa... Peguei. Eu fui emancipado cedo com meu irmão, e nós pegamos todo o desbravamento do cerrado, a IGAN, o plantio convencional, né, a trifuralina. Na época, nessa área em Primavera, a gente só tinha um trator também, então era engraçado que a gente mudava, né?
o mesmo trator, porque no plantio convencional, o que acontecia? Por conta das ervas ali, você tinha que aplicar o pré-emergente, que na época era um pré-emergente lá, que eu acho que o nome comercial era trifuralina, e depois incorporar eu lembro quando com a niveladora. Então, para o Mato Grosso a gente fazia trifuralina, Scepter e Scorpion. Isso. Então, o que acontecia? A gente usava o mesmo trator, então aplicava com o pulverizador de arrasto, né? Até o controle de barra era meu irmão aplicava, eu era o controle de altura. E depois a gente desengatava, um ia nivelar para no outro dia engatar a EGAN de 9 linhas e plantar. E na época ainda não tinha as noções de correção de solo, depois foi evoluindo a própria pesquisa, então a gente usava uma EGAN de 3 caixas. Numa ia cal filler, na outra ia adubo e na outra ia semente. Né? Na época, se eu não me engano, as variedades que se usava era Doco, Cristalina, IAC8. Cristalina enfim, também. Cristalino veio depois, eu acompanhei tudo isso. Então eu acompanhei desde muito novo aquilo ali. FT Estrela, esse dedo aqui, por exemplo, Glauber, foi no EGAN que eu pus o dedo lá naquela rosquinha. Tratava a semente com tambor, tinha adubo. Mas uma época muito legal, muito gostosa, com orgulho a gente fala, isso não é vitimismo. Porque na verdade quando você estava era uma conquista, né? Você a gente não imaginava que era uma conquista na época, porque aquilo ali era o dia a dia. Né? Mas hoje, olhando para trás, não é vitimismo, não é nada, muito pelo contrário, acho que isso faz parte da história de todos os produtores que estão aí hoje. É uma coisa, bacana você ver essa evolução, ter participado, né? E é motivo de orgulho. E depois, querendo ou não, indiretamente, é o que levou o crescimento, é o que nos levou também a política classista, que é o que a gente faz hoje, porque aí você começa a ter a percepção do Você é o mais velho? Não, eu sou o segundo. Por que o segundo é mais metido? Rapaz, eu não sei, talvez é porque ele é a massa de manobra entre o primeiro e o terceiro, né? O primeiro é o poderoso chefão que na verdade não faz nada muitas vezes. Né? Aí depois pro segundo sobra, né? No nosso caso, a gente todos trabalham da mesma forma, eu não sei te responder essa pergunta. Mas tô falando porque eu também sou do meio, né? Então, eu não sei o que acontece com o do meio, eu acho que ele nada mais um pouco. Pode ser. Tem que não. Aí, mas vocês são quantos irmãos? 4. 4 irmãos? 4. E daí, mas aí, como é que os 4 são sócios? Os 4 são sócios. Aí dessa pequena área a gente foi evoluindo, adquirindo mais propriedades, arrendando, comprando maquinário ao longo de todos esses anos, e fomos evoluindo devagar e continua devagar. E como é que é para você? Porque eu no caso tenho um irmão só, assim, que tem sociedade com ele, mas assim, como é que é ter 4 irmãos? Como é que é o entendimento disso? A sua mãe chama atenção, bate vocês ou não? Hoje minha mãe sempre esteve do lado, é um pilar de toda a família, né? Uma mãe é um pilar. Mas eu me considero um cara privilegiado por poder dividir uma sociedade com meus irmãos, uma sociedade que dá certo e vai continuar dando. Né? Você sabe o que eu falo? Eu pergunto isso para você, porque eu entrevistei o meu amigo querido, seu também, o Bravin, Marcos Bravin. E ele me contou que diz que ele se reúne na casa da mãe. Então, porque é para não ter... Eles ficam com vergonha de brigar, né? Nós também, agora nem tanto, depois que eu vim para a ProSoja, depois que a gente perdeu o nosso pai, a gente se reunia mais na casa da minha mãe para tomar o café da manhã, para tomar as decisões. E acaba que a gente acaba tendo estratificado, uma área acabou aqui, fazendo escritório, ali. Né? E aí, mas assim, claro que sociedade é um ponto que nós precisamos evoluir muito, né? Até um ponto de atenção institucional, que ela fala tem sucessão envolvida, né? Tem o entendimento entre os sócios, tem a maneira de gerir para dar certo, porque a gente vê ao longo do tempo muitos exemplos de sociedades aí que acabam não dando certo, não pela questão dos irmãos. Vai entrando as próximas gerações, vai entrando as famílias. Eu acho que nisso a gente tem usado os exemplos que a gente vê ao longo do tempo para formatar. Afinal de contas, a gente acaba sendo agricultores de proporções pequenas. Então, quando você junta ali, o teu poder de barganha numa compra maior, num crédito é maior, enfim, o crescimento... Você fez agronomia? Eu fiz agronomia. Então, seguindo a história lá, estudei lá em Primavera, e daí o meu irmão estudou no Colégio Agrícola de São Vicente, e eu achei que eu tinha que ir também. Minha mãe queria que eu fosse padre, mas eu resolvi ir para lá. Uma época desafiadora. Quase fui padre. Sério? Mas acabou não dando certo. Mas enfim, aí fui lá, no ano de 94,
Era uma loucura aquela escola lá, mas aprendi muito lá. A escola técnica é uma escola que... Ficou internado há quanto tempo? Fiquei 3 anos, eu ia e voltava. Vinha de carona com os caminhões que vinham puxar calcário ali na... Mas isso final de semana, né? Final de semana. E às vezes ficava também final de semana, porque a escola agrícola ali era período integral. E depois eu acabei fazendo vestibular quando saí, não queria também, porque o serviço sempre chamava, né, na fazenda, na mão de obra nossa toda familiar. Acabei passando e fiz agronomia no UFMT depois. Aqui, em Cuiabá? Aqui em Cuiabá. Ah, legal. Mas, de uma certa forma, é uma sucessão familiar, quer dizer, uma sequência que tem dado certo, né? Há um entendimento, porque, como diz você, vocês se respeitam, né? Eu acho que um dos fatores mais importantes é o respeito, né? Porque tem muita liberdade, né, Cadore? E a gente está falando isso aqui, estou falando isso para você, porque você é um exemplo. E hoje, muitas famílias são sucessão, e são irmãos que tocam, filhos que tocam. Para dar certo tem que ter respeito, né? A grande maioria, né, são famílias aí. Eu acredito que o respeito é o primeiro e o entendimento. No negócio não só familiar, um negócio societário, ele tem uma premissa básica, pelo menos na nossa concepção, que a decisão tomada e efetuada, ela tem que ser respeitada, independente se o resultado foi positivo ou negativo para o negócio, porque se parte do princípio que o sócio daquele momento tomou a decisão em prol do melhor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente começa a olhar, e às vezes isso pode ser um ponto de inflexão, quando você começa a pegar um resultado, nem todas as investidas dão certo. E quando você passa a ver um exemplo que deu errado como uma tentativa de dar certo, você elimina o fator de cobrança. A culpa disso foi sua, porque você fez isso e tal. No nosso negócio não tem isso. Eu acredito que não deve haver em nenhuma sociedade, né? Então, esse é um ponto. Né? A gente somos jovens ainda, com os filhos pequenos, mas sem dúvida nós acreditamos que a questão da sociedade lá é importante para um crescimento vital e contínuo. Né? O crescimento familiar ele é mais lento, deve ser mais conservador, até porque tem que ter uma certa aversão ao risco, afinal de contas você não está caminhando sozinho ali, então é uma preocupação com toda a sociedade, mas eu acredito que é uma opção. E tem dado certo e a gente vai continuar assim, sem dúvida nenhuma, enquanto ela for de sucesso. Cadore, vou pedir um momentinho para você, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais agora sobre a ProSoja. Você não saia daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com Fernando Cadore, que é presidente da ProSoja, mas infelizmente está deixando, tem que passar, né, presidente? Todo mundo passa, mas tem seu legado. A gente vai conversar um pouquinho com você sobre isso. Cadore, você foi vice-presidente da gestão do Galvão, você veio lá de delegado, né? Veio para vice-presidente e agora você presidente, 3 anos, um mandato de sucesso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né? Você que deixa para o Lucas agora, mas você não deixa, porque você passa para o Conselho Consultivo, você tem uma CoProSoja aí que você vai ser a liderança. Queria que você falasse dessa jornada sua. Primeiramente, agradecer a oportunidade a mim dada, a minha diretoria, a nossa diretoria, de poder estar à frente, né, e ter podido colaborar e ter aprendido também, né, Glauber? Você esteve aqui já. A gente aprende a ser presidente à medida que a gente senta. Essa cadeira, ela pesa, e só quem sentou aqui sabe o peso que ela tem. E nós procuramos, ao longo desse tempo, tentar convergir o que é demanda na base, porque todos os diretores são produtores, a gente andou bastante nos núcleos, o circuito faz isso, em ações que convergissem em melhorias para dentro e fora da propriedade. Nas ações políticas, nas ações técnicas, nos centros de pesquisa, no armazenamento, nos apagar fogo, que é o que tem muito no nosso país, né? Surge uma lei que pode comprometer o setor, surge outra, e aquilo ali não está programado. Então é um turbilhão que nos ensina muito como pessoa, mas que nos dá também a honra de estar à frente aí do maior estado produtor do país. Tentamos mudar algumas coisas na barreira de comunicação. Você está no elo de comunicação, sabe o tanto de debilidade que a gente tem nesse ponto. Eu costumo dizer, Glauber, e é uma falha nossa, me incluo nisso, que nós tivemos um lapso de comunicação.
E não tinha como ser diferente, porque como nós falamos antes da história de todo mundo, estava todo mundo preocupado em fazer o que é hoje, converter as áreas em produção, esquecemos de falar com a sociedade. E nesse meio tempo a gente foi engolido pelas mentiras, pelas narrativas, pelas questões. E quando a gente vai a público falar, a gente traz a mágoa da mentira que conta da gente. O produtor desmata, o produtor é isso, o produtor é aquilo. E a tendência é que quando a gente sai a público, quando o produtor vá a público, ele vá bravo e com razão. E a gente começa a falar com a sociedade de uma maneira que muitas vezes é visto como arrogante. Mas eu acho que a própria entidade, né, quem está de fora, jornalismo, e criticava bastante, que a ProSoja também entrou num vácuo de comunicação, sabe? Fica um período sem muita comunicação. E você deu um diferencial muito forte para a entidade, que eu acho que você retomou isso, e a gente nota no Lucas também essa vontade de continuar comunicando. Porque uma coisa que a gente até conversava aqui, você tem uma novela que diz que foi feita para melhorar a moral do agro, ou ser justa, ou fazer jus, né, ao que o agro é. E que fica mostrando agora os absurdos lá, que produtor fazendo swing, produtor não sei o quê, mandando fazer queimada, o que não é a realidade. O que não é a realidade. Né? E é importante lideranças como você que tentam comunicar corretamente. Agora, não é simples, né, presidente? Não é simples, é uma visão distorcida. E nós tivemos, da mesma forma que nós tivemos uma evolução da agricultura, que rompeu barreiras aí da agricultura manual para a agricultura moderna, nós tivemos uma inversão do local de moradia da população brasileira, que era 50-50 ou 60-40 rural e urbana, e hoje virou 90-10. Essas pessoas desconhecem a realidade da produção brasileira. Então essa barreira a gente tem que romper e só vai conseguir falando em massa, né? Falando os veículos em massa, colocando uma linguagem que ela não soe agressiva, porque senão a gente já perde a empatia da pessoa que tem uma visão contrária, mesmo que a visão seja errada, se ela não tiver empatia no interlocutor, a gente vai continuar levando pau por coisas certas que a gente faz. É um desafio gigante, é o início, é uma semente que deve ser mantida, até porque o Brasil não tem a cultura da defesa do produtor. Quando a gente pega nações mais antigas, na Ásia, na Europa, né, na própria América do Norte, são lugares que passaram por dificuldades, fome, guerra, privação da alimentação, então se valorizou, né, o produtor de alimento, coisa que a gente não teve no Brasil. E aqui a gente vem de uma história nacional de capitanias hereditárias, né? Que tem aqueles coronéis, então sempre as novelas, né? Cravo e Canela, as literaturas, né? Cravo e Canela e tudo mais, então quer dizer, Gabriela e tudo mais, né? Fala da opressão, né? Fala do patronalismo contra o empregado contra o empregador então... E os cabarés e aquela coisa que era aquela folclore, que não é mais, né? Então difícil. Não tem nada a ver com o produtor de soja, com aquele Brasil, aquilo já não existe mais. Mas a gente nota que outro ponto que você deu bastante foco foi na relação institucional com o parlamento, principalmente o parlamento estadual, que é uma coisa que muitas vezes não existia muito foco, e a gente nota que você faz bastante esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância disso, porque o produtor, muitas vezes, que está lá, ele não entende a importância que é preciso, que as coisas são decididas na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Sim, sem dúvida. E o produtor precisa se envolver, você tem que se envolver, mas o produtor também tem que ajudar lá na base, com o deputado que vai lá na cidade. Né? Tem que ajudar, e tem que ajudar muito. A gente transita no âmbito governamental, tanto no ambiente legislativo quanto executivo, e no judiciário também. E é onde acontecem as coisas. Gostando ou não de política, estando inserido ou não na política, o que vai te reger é a política. Então nós precisamos estar envolvidos. E a premissa que a gente parte é o seguinte: a gente falou da maioria urbana. Então nós nunca vamos ter a maioria dos deputados eleitos pela nossa base de voto. A gente não vai ter nem a mínima parte. Porém, a gente continua tendo a mesma importância econômica no estado de Mato Grosso do tamanho que é. Então, qual que é o ponto que a gente partiu? Seja da base que for o parlamentar que está lá, cabe a nós mostrar a importância, mostrar os temas que a gente tem, né, que são sensíveis, pautando tecnicamente, nos colocando à disposição e também estando lá para fazer o contraponto, fazer a crítica, fazer a oposição construtiva com firmeza, não com falta de respeito, mas colocando a posição. E assim a gente conseguiu espaço dentro do Legislativo Estadual, do Legislativo
federal. Isso não quer dizer que a gente apoia A ou B, que a gente está defendendo A ou B, mas nós estamos lá para colocar a posição do setor proativamente e também combater quando necessário. A entidade ela é apartidária, mas é política, né? Apartidária politicamente, mas ela é partidária no sentido que precisa buscar as políticas que beneficiam o setor e barrar as que podem prejudicar. Então ela é extremamente política, porém não partidária. Né? Tem que se dividir. A entidade não pode e não deve ser política partidária. Isso cabe aos partidos e tudo mais. Agora, as políticas públicas inerentes ao setor, ela é defendida pela entidade, deve ser. Então, essa separação é uma linha muito tênue que tem que ser entendida, né? Então, nós fomos buscar isso e eu acho que tem que continuar buscando. Não importa se o deputado ele é eleito pela base urbana de Várzea Grande ou ele é eleito pela comunidade não sei da onde, de não sei qual estado, cabe a nós, ou é urbano de São Paulo ou é comunicador do Nordeste, nós estamos lá falando... Meu amigo, excelentíssimo deputado, a gente representa isso representa tanto, faz essa diferença ou não para a economia brasileira, essa política vai nos prejudicar ou essa vai nos beneficiar, entendeu? A gente precisa contar a nossa história para que o parlamentar tenha subsídio para votar e vote com segurança. Fizemos isso, precisa continuar sendo feito, porque eu continuo dizendo, embora nós precisamos ter representantes que saiam da base, nós nunca teremos maioria, porque a realidade está aí, nós não temos número para fazer maioria. Presidente, encerrando, você deixa a presidência, no caso, da ProSoja, mas continua na ProSoja, dever cumprido? Dever cumprido, Glauber. É claro que a gente acerta e erra, né, mas os erros aí, sem dúvida, é na tentativa de acertar. Aproveito o espaço aí para agradecer novamente o produtor que depositou a confiança em nós, dizer que a gente deu o máximo, né? A gente sabe que nem tudo sai como a gente planeja, né? Me desculpar também pelos eventuais erros e dizer que a gente segue à disposição e convidar você, produtor, não só do Mato Grosso, eu sei que é um programa nacional, fortaleça a sua entidade no seu lugar. Se achar que não está a contento, vá para dentro, participe, tome ela para os anseios do produtor, porque é ali que se faz a diferença. E eu finalizo aqui, Glauber, essa oportunidade dizendo que o meu começo em uma entidade, finalizo, volto a ser produtor, ele se deu dentro do sindicato, dentro do lugar, e a gente percebe que só quando pessoas comuns como nós, como você, produtor, como eu, produtor lá, entram no processo e começam a querer a mudança, é que a gente vai ter a mudança de fato. Senão a gente vai ficar só na conversa, só no WhatsApp, isso aí não ganha ninguém. O WhatsApp. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tá aí, concluindo uma entrevista super especial para você. Um abraço, obrigado pela companhia. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo.